O governo Trump, com o apoio de 18 países aliados da América Latina, anunciou a criação da Coalizão Americana de Combate aos Cartéis, grupo de combate ao narcoterrorismo nas Américas. Vale ressaltar, o Brasil não é um país aliado. Quem traz as informações é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então acioná-lo, ele já está aqui no telão conosco e vai trazer mais informações para a nossa audiência. Lorde Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você aqui, às colegas de bancada e principalmente à nossa audiência. Pois é, a primeira notícia aqui que nós temos é essa. O Brasil não faz parte deste grupo, né, de 19 países, então, contando com os Estados Unidos, que visa combater o narcotráfico na nossa região. Isso é extremamente preocupante para o nosso país, ainda mais no contexto em que nós estamos. Inclusive, um portal argentino, o Infobae, trouxe uma grande reportagem sobre a atuação do Hezbollah no Brasil, não é mesmo? Então, que por sua vez é parceiro desses grupos narcoterroristas, o Brasil, por enquanto, está de fora. Eu acredito que somente uma mudança política no nosso país possa levar à integração do Brasil aí com estes países. Agora, nós precisamos separar aqui, Geisiane, o que é atuação política do Escudo das Américas, da atuação militar. E conforme as imagens que nós estamos vendo na tela agora, né, para quem está assistindo, apenas ouvindo a nossa transmissão, são militares que estão no Caribe realizando treinamentos. Os Estados Unidos estão intensificando sua presença militar e estabelecendo, então, esse posto de comando. Vale lembrar que alguns países, como o Equador, no norte, né, da América do Sul, e também o Paraguai, já estão em estágios avançados dessa cooperação militar, mas agora o que a gente vê mesmo é uma estratégia mais ampla, Geisiane, que traz dois pontos. O primeiro deles é justamente o combate ao narcotráfico. É uma guerra ao narcotráfico que os Estados Unidos estabeleceram. Mas dizem as vozes lá nos corredores de Washington, Geisiane, que essa operação que está sendo elaborada possa também ter de mira o regime cubano. Inclusive, informação de hoje, que eu consegui confirmar, os Estados Unidos aumentaram a pressão diplomática e também de espionagem contra a ilha cubana. Ou seja, a gente pode ter aí duas operações, dois alvos na mesma operação, o combate ao narcotráfico e o regime cubano. Eu quero aqui trazer as declarações, Geisiane, do comandante Donovan, que é o responsável pelo Southcom, né, esse braço militar dos Estados Unidos no Caribe, e ele declarou o seguinte, abre aspas, aplicaremos atrito sistêmico total nessas redes que ameaçam nossa pátria e nossos parceiros aqui em nossa região compartilhada. E aqui eu, Ivan Kleber, digo, o Brasil não está entre esses parceiros, como você bem ressaltou, Geisiane. Junto com a America Coalition, nossas outras nações aqui apoiam o mesmo esforço. Levaremos a luta contra o inimigo. Então, hoje, iniciamos a promoção da Força-Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, o braço de ação dos Estados Unidos, Comando Sul, assina o comandante Francis Donovan, que é justamente esse senhor que aparecia aí na tela fazendo essas declarações. Ou seja, nós temos, de um lado, a atuação política do braço, do Escudo das Américas e também a atuação militar. Eu me lembro que no final do ano passado, Geisiane, eu comentei aqui no jornal o seguinte, para a nossa audiência se acostumar com a ideia dessa presença militar ali no Caribe. Ela não está a passeio e é algo que veio para ficar de maneira permanente e de fato é isso que os Estados Unidos estão fazendo. E olha só, coincidência ou não, Geisiane, lá em Washington, a captura do Maduro e o medo da esquerda da América Latina voltaram a tomar conta do noticiário. Inclusive, o jornal Washington Examiner, que é um jornal de direita lá da capital americana, publica um artigo de opinião de Miguel Nunes Silva que diz justamente isso. A operação de Trump contra Maduro deixou a esquerda brasileira apreensiva
e fragmentou a direita. Na questão da direita, ele considera que falta o apoio, talvez, de alguns candidatos nessa eleição presidencial que se colocam como de direita a essa iniciativa americana, mas algo que, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro já indicou que vai aderir, não é, à questão do escudo das Américas e a essa iniciativa dos Estados Unidos. Então, a gente tem aí a sombra da captura do Nicolás Maduro assustando, não é, ou melhor dizendo, como colocou ali o artigo, né, deixando apreensiva a esquerda brasileira. Obviamente que em um primeiro momento, então, Geisiane, esse aparato militar dos Estados Unidos no Caribe tem como primeiro objetivo combater o narcotráfico, combater os narcos terroristas. E aí, nesse sentido, de junho para cá, PCC e Comando Vermelho também estão nessa lista. Obviamente que estou falando de operações militares em alto mar, não no território brasileiro. Agora, por exemplo, em outros países como Equador, Peru, Colômbia, tudo isso já está sendo desenvolvido, né? E também a questão aí que possa ser utilizada aí essa operação militar para derrubar o regime cubano. Acho que teremos um final de ano agitado nas águas do Caribe, viu, Geisiane? Devolvo para você. E não serão por conta das praias, né, Ivan Kleber? Olha só, deixa eu trazer aqui a tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo aqui conosco. Ivan, eu achei muito simbólico, primeiro, no dia, né, desse anúncio, a gente tem o Lula aqui ligando para o Putin. Né? Isso não pode ser só coincidência ou o que foi falado formalmente, que eles conversaram a respeito da Ucrânia e que o Lula está dando apoio ao Putin. É uma bobagem, no meu entendimento. E tivemos também, na semana passada, no final de semana passado, a concretização, então, da chapa, né, do Lula, da candidatura dele, e uma das coisas que ele menciona é justamente que ele vai, se ele for eleito, esperamos que não, diga-se, que ele vai aumentar, né, as verbas para a defesa. E ele fala, né, dessa intervenção militar que hoje a gente está assistindo, mas compreendemos aqui que é para combater o narco-estado. Mas para o Lula ele já colocou isso, nunca foi objeto, os militares sabem disso. Ele está cogitando em fortalecer as forças aqui militares brasileiras para protegê-lo, então, do Trump. Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui também com você. Olha só, um parênteses aqui. Se o Putin precisa falar com Lula sobre a guerra da Ucrânia, significa que a Rússia já perdeu a guerra faz tempo, né? Eu concordo plenamente com você, doutora Fabiana. Eles podem ter mencionado a Ucrânia apenas para gerar ali um artigo de jornal, alguma coisa, mas o assunto principal não foi a Ucrânia. Sabe quem ligava para o Putin também, doutora Fabiana, e para o Xi Jinping? Ele, Nicolás Maduro. Ele também fazia essa procissão de telefonemas, assim como o Lula fez nos últimos dias, para o líder chinês e para o líder russo. Tá aí o resultado que levou o Maduro, né? Descendo do helicóptero aí, conduzido pela DEA. Não estou dizendo que vai ser o mesmo fim do Lula, mas se o Lula imagina que a Rússia e a China possam defender ali, ou tentar um apoio que mantenha, né, Lula no poder, olha, o Maduro não está dançando agora lá em Nova York, né? Então Lula precisa ficar atento quanto a isso. Eu acredito que sim, existe uma conexão da ação americana na América Latina com esse telefonema do Putin. Agora, essa questão do Lula trazer o investimento nas Forças Armadas, eu pergunto para o Lula o seguinte: tá, mas você é o atual presidente, você não precisa esperar a reeleição para começar a fazer isso. O Brasil está com seríssimos problemas na Tríplice Fronteira, com seríssimos problemas na fronteira com a Venezuela, e não é culpa dos militares. Essa é uma decisão política e que só se agrava. O Brasil aceitou essa semana, não é, um ardido militar da Venezuela que é sancionado pelos Estados Unidos. Quer dizer, aí o Lula toma uma decisão como essa, não é, de aceitar esse venezuelano militar sancionado dos Estados Unidos, e depois teme que os Estados Unidos tenham alguma reação. Lembrando que ele é sancionado por perseguição a presos políticos e crimes, né, contra os direitos humanos. Esse é um dos motivos pelo qual esse militar que o Brasil está recebendo da Venezuela é sancionado. Então, assim, ele não precisa vencer a reeleição
para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela, na fronteira, a região de Tríplice Fronteira, e também com o Uruguai, que já começam a chegar denúncias que ali também tem muita coisa acontecendo. Então o Lula usa isso apenas como demagogia, doutora Fabiana, para tentar criar a narrativa de que os Estados Unidos estão para invadir o Brasil, ou coisa assim, coisa que não está no plano dos Estados Unidos nesse momento, no curto, médio prazo, qualquer incursão militar dentro do território brasileiro. O que os Estados Unidos querem é combater o narcotráfico, coisa que aparentemente o Lula não quer fazer. Geisiane, devolvo para você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.